E olha, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial depois de se reunir com ministros no Palácio da Alvorada. Auxílio emergencial, R$ 600. Faltam poucas pessoas para serem pagas. Eu acho que hoje, amanhã já começa a segunda parcela. São 3 parcelas de R$ 600. Não está previsto ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais. Mercosul e União Europeia acabam de fechar na Bélgica um acordo histórico negociado há 20 anos. Quem explica melhor para a gente ao vivo é a repórter Daniele Popov. Daniele, boa tarde. O que esse acordo de livre comércio representa para o Brasil? Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O acordo é o mais amplo e complexo já assinado pelo Mercosul, por isso é considerado um marco histórico e foi bastante comemorado pelo governo brasileiro e por membros da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica. Lá eles concederam uma entrevista à imprensa para falar, sobre esses últimos detalhes da assinatura desse acordo. De acordo com o chanceler brasileiro, esse acordo é considerado estratégico e tem um impacto extremamente positivo para a economia brasileira. A expectativa é de que, com esse acordo, sejam derrubadas, eliminadas tarifas de produtos brasileiros, como, por exemplo, suco de laranja, frutas e café solúvel. E as empresas brasileiras, elas serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% da produção de produtos industriais. Produtos como cachaças, queijos, vinhos e cafés também serão reconhecidos como especiais do Brasil. Roberto, eu volto com você. Grande notícia, não é, Dani? Obrigado pelas informações, bom trabalho aí. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou a conquista pelas redes sociais. Pelo Twitter, Bolsonaro parabenizou a delegação brasileira pelos esforços na negociação do acordo. Segundo ele, esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Agora há pouco, o presidente voltou a usar as redes sociais para comentar o assunto. Ele disse que está cumprindo a promessa de fazer abrir o comércio do Brasil sem viés ideológico. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o novo marco regulatório do saneamento básico. A expectativa é aumentar os investimentos no setor. A nova lei deve ampliar o acesso à rede de água e esgoto e tem como meta também acabar com os lixões. O novo marco do saneamento tem como meta universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. São 100 milhões de brasileiros que não podiam lavar as mãos por falta de esgoto, 100 milhões, e falta de água limpa para 35 milhões de brasileiros. Então, isso é um avanço importante e também isso destrava a primeira grande onda de investimentos. A destinação para resíduos sólidos, uma solução para os lixões nas cidades, tem prazo até 2024. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é um dos pilares da nova lei ao lado do saneamento básico. A previsão nesse normativo para que se encerrem os lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem em 31/12 deste ano. Com a união entre saúde e economia, sobe a qualidade de vida dos brasileiros e caem a mortalidade e a disseminação de doenças. O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. No encontro, ficou definida uma agenda para 2021 e 9 estatais podem ser privatizadas.
Com praticamente todos os ministros juntos, o presidente Jair Bolsonaro ouviu da equipe econômica o plano de privatizações do governo. Os leilões estão previstos para o ano que vem e para 2022. Para 2021, estão previstos 16 leilões de terminais portuários, entre eles o Porto de Santos, que deve gerar investimentos de mais de 10 bilhões de reais da iniciativa privada. 24 aeroportos também serão leiloados. Na lista estão Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O leilão está marcado para 26 de março. 8 aeroportos no Amazonas serão transferidos para a iniciativa privada, com contrato de 10 anos e investimento de 380 milhões de reais. O governo também anunciou que pretende privatizar 9 estatais, entre elas a Eletrobras, avaliada em 60 bilhões de reais, e os Correios. A expectativa da equipe econômica é que essas concessões gerem 367 bilhões de reais em investimento. Mas para que este projeto seja consolidado, é preciso contar com a boa vontade do Congresso Nacional em aprovar determinadas pautas, como, por exemplo, a privatização dos Correios, e também do Tribunal de Contas da União, que vai avaliar as transações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, a primeira proposta do governo para a reforma tributária. O projeto de lei entregue ao Congresso cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Na prática, a chamada CBS substitui as contribuições para o PIS/PASEP e para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, que serão extintas. De acordo com o texto, a alíquota geral da CBS será de 12%, mas a contribuição vai incidir apenas sobre as operações de empresas de médio e grande porte. As micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional permanecem nas regras atuais. Estão isentos do pagamento da CBS produtos da cesta básica, condomínios, cooperativas, instituições filantrópicas e fundações, sindicatos e conselhos de classe, serviços sociais autônomos, templos religiosos e partidos políticos. Para entrar em vigor, a lei ainda terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Nós sempre confiamos num Congresso reformista. Trabalhamos muito bem o ano passado em importantes reformas, como foi a previdenciária. Isso foi possível graças ao espírito construtivo do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. E para ajudar microempresas e empresas de pequeno porte a enfrentar os impactos dessa pandemia, o governo federal criou um programa especial para o setor que destina quase 16 bilhões de reais. São 15,9 bilhões de reais para garantir que pequenos negócios mantenham empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. As empresas poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. E caso tenha menos de 1 ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades. E as empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários. Os recursos recebidos do Pronamp não poderão ser destinados para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito em até 3 meses. E o prazo para pagamento do empréstimo será de 3 anos. No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então, é isso que estamos trabalhando. Em uma cerimônia agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prorroga o auxílio emergencial de R$ 600 por mais 2 meses. O auxílio foi criado como forma de combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Essa prorrogação agora, em boa hora,
via decreto. Mas se fosse via projeto de lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como o Paulo Guedes disse, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou o compromisso de não deixar nenhum brasileiro para trás, mesmo após o fim da pandemia. Um agradecimento ao presidente, que, quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis que nós fomos buscar. Já passamos de 1 trilhão, somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos ser acusados de omissão, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate. E essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante, do ponto de vista de proteção dos mais frágeis, foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Entre esses invisíveis, deve ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos, e os outros 38 milhões, são lutadores, são autoempregados, são empregados trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já, quando sairmos, nos próximos 2, 3 meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. O ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com executivos de um dos maiores bancos privados do país neste fim de semana. Na pauta, a recuperação da economia brasileira após a crise provocada pelo coronavírus. Guedes lembrou medidas tomadas pelo governo para diminuir gastos, como a reforma da Previdência e a redução da taxa de juros, e defendeu o veto à proposta aprovada pelo Congresso Nacional de aumento para servidores públicos em 2019 e 2020. No momento em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, estão sendo atingidos por essa turbulência, nós estamos pedindo uma contribuição. Estamos pedindo que não peçam aumentos, que sejam suspensos apenas os aumentos. O ministro destacou que o Brasil tomou medidas rápidas para enfrentamento da pandemia, com socorro aos mais vulneráveis e apoio às empresas para manutenção de empregos. E se mostrou confiante na capacidade da economia brasileira de se recuperar sem a necessidade de comprometer o Estado com investimentos públicos. O único país do G20 que está aumentando as exportações é o Brasil. Agora que o setor industrial entrou em colapso e interrompeu as cadeias de pagamento, o que aconteceu com o Brasil? Foi o único país que, nesse quadrimestre, exportou praticamente a mesma coisa do que no primeiro quadrimestre do ano passado. Foi o único país que manteve os fluxos de comércio. Então, eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil. Promover reformas no país, como a da Previdência e a tributária, liderar o processo de privatizações, zerar o déficit fiscal e diminuir o desemprego que afeta mais de 12 milhões de brasileiros. Prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro e missões do ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeiro-ministro a ser confirmado no governo, Guedes é mestre e doutor em economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e tem uma vasta experiência no setor financeiro. A antiga Previdência se exauriu financeiramente, é uma fábrica de privilégios, arma de destruição em massa de empregos pela forma inadequada de financiamento, porque os encargos trabalhistas incidem sobre a folha de pagamentos. Então, para um brasileiro conseguir emprego, o outro fica desempregado. Os encargos chegam a dobrar o custo da mão de obra. É o imposto mais cruel que existe, que é sobre a mão de obra. Então, a geração de empregos fica completamente comprometida.
De 96 milhões de brasileiros, que são a população economicamente ativa, são os brasileiros em idade de trabalhar, quase 100 milhões, 46 milhões não têm carteira de trabalho. Então ela tem várias bombas relógio a bordo. É um avião destinado a cair, com várias bombas relógio a bordo. A primeira é a bomba demográfica. À medida que o país, a distribuição etária vai mudando, o Brasil vai tendo menos jovens, há uma condenação a esse sistema de repartição. Porque cada vez você tem menos jovens, cada vez mais idosos, e essa bomba está marcada para estourar. O Brasil tem apenas 11% de idosos e a Previdência já está às vésperas de um colapso financeiro. Então, essa bomba demográfica é a primeira grande ameaça. A segunda ameaça é exatamente o desemprego em massa que ela produz. 46 milhões de brasileiros vão envelhecer e eles não contribuem, porque eles não conseguem emprego formal. Então, não conseguem contribuir. A forma de financiamento é tão equivocada com os impostos sobre a folha de pagamentos que você desemprega pessoas, elas não contribuem, elas vão envelhecer, passam a vida desempregadas ou empregadas de forma informal, mercado informal. São empregos de baixa produtividade, de baixas aspirações e baixas possibilidades. Como não tem capital, tecnologia, a produtividade acaba sendo baixa, informal. E essas pessoas estão condenadas não só a uma vida à margem do sistema oficial, como também já condenadas também a uma aposentadoria pobre lá na frente, porque vão quebrar o sistema. Um terceiro grande defeito macroeconômico é que não leva recursos para o futuro. Promete cada vez mais, mas não leva recursos para o futuro. Então, os salários vão sendo corrigidos, o salário mínimo vai subindo, existe essa promessa de uma aposentadoria lá na frente, mas os recursos são consumidos pela própria geração contemporânea, porque o jovem paga e o velho consome, aquilo é destruído instantaneamente. Ao contrário de um regime de capitalização, onde você leva esses recursos para o futuro. Você promete, mas carrega os recursos para o futuro. O ministro Paulo Guedes acompanhou de perto a abertura do painel do Senado com o resultado da votação sobre o texto base e ouviu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, agradecimentos a ele e à equipe econômica pelo empenho na relação com o Congresso Nacional. Uma busca permanente do entendimento, da conciliação. A conciliação que os brasileiros esperam desta Casa, do governo federal que Vossa Excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro do Estado. A reforma foi aprovada com 60 votos favoráveis e 19 contrários, número bem superior aos 49 votos que eram necessários. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos ficou em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com regras diferenciadas para os professores, que se aposentarão aos 60 anos e 57 anos, respectivamente, e para os policiais, que passam a ter direito à aposentadoria aos 55 anos. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para elas e 20 para eles. Muda também a forma de cálculo da aposentadoria. O valor será baseado na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Para quem já está no mercado de trabalho, a nova Previdência prevê regras de transição. O cálculo vai considerar o tempo de contribuição e também a idade do trabalhador. Nesse caso, é hora de fazer as contas e avaliar qual a melhor opção para se aposentar.